Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. O nosso estudo de hoje está em Romanos, capítulo 15, versículos do 14 ao 21, e que diz que todos são úteis na obra do Senhor. Vamos ler. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuído de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestar uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em partes mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificadas pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunviança até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo para pregar o Evangelho não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a respeito. Então, a palavra de Deus, Paulo reconhece que aqueles irmãos estavam aptos, que eles eram capazes de dar continuidade na obra de Deus naquele lugar, de aconselhar, de pregar, de consolar uns aos outros, e que ele poderia ir além e plantar outras igrejas locais, que fazem parte da igreja única, que é a Igreja de Cristo, que está espalhada por toda a terra. Paulo sabia que eles tinham o conhecimento necessário, que eles eram cheios de bondade e que eles tinham essa condição. Às vezes pensamos que não, quem fez um seminário, quem estudou, quem tem uma faculdade, quem é um professor, é ele que tem que fazer a obra de Deus. Não. Todos nós temos condições de ser úteis na obra de Deus. Um para ensinar, outro para pregar, outro para dirigir o culto, outro para cantar. E até mesmo são necessários aqueles que, quando nós fazemos uma vigília, um retiro, passamos um dia
a igreja local junta num sítio ou em algum lugar, ele tem a condição de cozinhar, fazer programações de diversão, reuniões. Ele tem a capacidade também de consolar aqueles que perderam um parente pela morte. Eles têm condição de o talento da misericórdia, de ajudar aqueles que estão necessitados. Ele tem várias formas de agir na igreja, seja o pedreiro, o servente, seja o porteiro, a doméstica. Um pode limpar a igreja, o pedreiro pode levantar construções onde as pessoas vão se reunir, abrigados da chuva, para cultuar a Deus, e ele vai precisar de um servente. Tem aqueles que são médicos, dentistas, cabeleireiro, e eles podem usar do seu talento para evangelizar. Enquanto está cortando o cabelo, está falando de Jesus. Enquanto está tratando do dente de uma pessoa, está falando de Jesus. O médico, quando sentar ali para conversar com um paciente, ele pode falar de Jesus. Não é uma maneira, assim vamos dizer, obrigando a pessoa a ouvir, mas ele, com o seu exemplo, com a sua atenção, a sua maneira de ser, ele pode transmitir a palavra de Deus às outras pessoas. Porque o Evangelho de Cristo, ele veio para isso, para ser anunciado em todo o mundo, para que todo mundo ouça e receba a salvação. Não é para um pastor juntar um grupo de pessoas, aí tem um bom salário, tem uma boa casa com piscina, tem coisa, e agora eu vou ficar aqui, vou coisa. Não. A obrigação da igreja é plantar outras igrejas. Um pastor que não tem isso no coração, ele, infelizmente, ele está devendo alguma coisa a Deus. Devendo o quê? Espalhar a mensagem de Deus. E Paulo, ele diz que ele fica feliz por Jesus Cristo tê-lo usado em vários lugares para fazer a obra de Deus e levar outras pessoas à obediência à palavra de Deus e à salvação. Nós, por nós mesmos, não somos nada, mas quando nos colocamos nas mãos do Espírito Santo, ele nos usa. É uma atitude que nós temos que tomar, de nos colocar à disposição de Deus, de Jesus Cristo, e sobre a direção do Espírito Santo. E aí nós vamos fazer a obra de Deus. Paulo fala que os sinais, prodígios e milagres que Deus fez através dele, foram para quê? Para chamar a atenção das pessoas para ouvirem o Evangelho. Quando Paulo curou, expulsou um demônio, fez outros milagres, foi o Espírito Santo usando Paulo para que as pessoas se despertassem e quisessem ouvir o que aquele homem que estava fazendo aqueles sinais
tinha a dizer. E aí eles ouviam, aceitavam a Cristo como único e suficiente Salvador. Paulo fazia o discipulado, os preparava e ia para outro lugar e eles poderiam dar continuidade à obra ali e plantar outras igrejas em lugares próximos e até mais distantes. E ele também fala que não devemos pregar para crentes. Ficar discutindo coisas que não vão salvar nem condenar. E estas pessoas que já são crentes, ela tem um líder que tem a obrigação de treinar ela, preparar ela, para que ela dê continuidade à obra. Por quê? Porque o pastor um dia vai deixar este corpo. Então nós temos que preparar os jovens, os novos convertidos. Para quê? Para que quando eu deixar este corpo, ele dê continuidade à obra de Deus, prepare outros e plante outras igrejas. Quando um pastor local, ele quer e precisa de ajuda, devemos ajudar. Mas não devemos nos meter na condução do seu rebanho. Ele é o líder daquele rebanho. Ele vai guiar aquele rebanho na obra de Deus. Se ele precisar de ajuda e quiser, nós podemos ajudar. Mas não devemos pescar no aquário dos outros, que é o quê? Tem uma igreja ali, aí eu começo uma aqui e em vez de pegar as pessoas que não conhecem a Cristo, eu vou lá convencer aquele irmão a deixar aquele pastor e vir para a minha igreja. Não, isso está errado. Não devemos querer colher na plantação do outro, na casa e na obra do outro. Não devemos pescar em aquários. Por quê? Porque a obra de evangelização, ela deve ser dirigida para aqueles que não conhecem a Cristo. Como diz aqui, no versículo 21, antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. É claro que hoje em dia existem muitas igrejas que estão pregando heresias, estão pregando mentiras e pessoas enriquecendo às custas do Evangelho. Mas essas pessoas, quando ouvirem a verdadeira mensagem de Deus, elas vão se arrepender e se converter e vão abandonar essas igrejas falsas que querem tirar a pessoa do caminho da salvação e também enriquecerem ilicitamente através da boa fé das pessoas. Então o trabalho do cristão é esse. É ser discipulado, aprender, crescer, descobrir qual o seu talento na obra do Senhor e dar continuidade, levar o Evangelho por todo o mundo, plantar igrejas. Essa é
a primeira obrigação da igreja: treinar e plantar novas igrejas. Eu não tenho que ficar chateado que um irmão pregue melhor do que eu, que ensine melhor do que eu. Mesmo que ele tenha sido meu discípulo, eu tenho que dar glória a Deus por isso. Eu não tenho que ficar com inveja e com ciúme de um irmão que tem mais condição de fazer a obra de Deus, tem mais tempo e Deus ouve mais a ele do que a mim, porque isso tudo é segundo a vontade de Deus. Deus vai usar um mais do que os outros, segundo a capacidade de cada um. Mas não quer dizer que a pessoa não está sendo usada. Existem aquelas pessoas que elas servem na obra de Deus através da oração, da intercessão. E ninguém vê o ministério que ela está exercendo. Ninguém vê ou repara o ministério daquela pessoa que varre o pátio da igreja, que limpa os bancos, que cuida da casa de Deus. Ninguém vê aquele que vai durante a semana lá, dar um dia ou dois de graça para levantar uma parede, para embolsar, para fazer um trabalho. Não, as pessoas que são mais visíveis são aquelas que estão lá em cima no púlpito, aquelas que estão cantando, aquelas que estão à frente na hora da igreja, mas não quer dizer que elas sejam mais importantes do que estas que trabalham nos bastidores, por trás das cortinas, ajudando ao culto ser realizado. Até mesmo no meio dos índios de tribos, aqueles que constroem as ocas, as cabanas, para que o culto seja realizado. São pessoas importantes na obra de Deus. E um não é maior do que o outro. Todos são úteis e necessários. Então, você precisa descobrir o seu talento. O que você pode fazer na obra de Deus. Qual é a sua função, a sua utilidade e o seu dom? Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graças te damos pelas nossas vidas, graças te damos porque tu poderias fazer tudo, Pai, porque tu és um Deus eterno, soberano, tu tens todo o poder, toda a glória, tu és onisciente, onipresente, onipotente, e tu poderia realizar a obra sem precisar de nós. Mas tu nos destes esta maravilhosa tarefa, esta missão de espalhar a tua vontade, espalhar a boa notícia, que é o Evangelho, que Jesus Cristo veio e morreu pelos nossos pecados para a nossa salvação. Muito obrigado, Pai, por nos fazer pessoas úteis para socorrer, ajudar e levar outras pessoas aos teus pés.
Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, usa tanto a mim como a esta pessoa que está ouvindo esta mensagem neste momento. Que o Espírito Santo possa lhe mostrar o caminho e o seu dom para que ele trabalhe na tua obra. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Lembrando sempre, o verdadeiro valor de uma coisa está naquilo que ela verdadeiramente é. Não esqueça disso. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Glória. Aleluia.